Divisão já é uma operação que causa um certo medo. Agora, divisão com um número decimal e uma fração, meu Deus, por onde eu começo? Então, se você também não sabe como resolver, não sabe nem por onde começar, eu vou te explicar agora. Aqui tem duas possibilidades para resolver. Ou a gente transforma a fração em número decimal, ou eu transformo o número decimal em fração, tá? Como essa fraçãozinha tá bonitinha aqui e 1,5 é mais fácil transformar em fração, eu vou transformar tudo em fração, tá? Tá, Michela, mas se eu quisesse transformar em número decimal, não é 3 sobre 5? Você vai lá no cantinho e faz 3 dividido por 5. Então, deu para entender porque é mais complicadinho fazer em número decimal? Então, se você tiver a oportunidade, transforme em fração, tá? E aí, como vai ficar, então, 1,5 na forma de fração? Então, sempre que você tiver um número decimal, o númerozinho aqui de baixo vai ser 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. O que vai mudar nesses números aí é a quantidade de zeros, concorda? E para determinar a quantidade de zeros correta, eu tenho que saber quantas casas decimais eu tenho. Aqui, depois da vírgula, que são as casas decimais, eu só tenho um número. Então, vai ser aquele número que tem só um zero. No caso, o 10. Se eu tivesse dois números aqui, seriam 2 zeros. Aí seria o 100. E em cima é o número sem a vírgula. Então, se você vir aqui tirar essa vírgula, que número que vai ficar? O 15. Então, fica 15 décimos dividido por 3 quintos. Agora, eu tenho uma divisão de frações. Como que a gente faz divisão de frações? Eu tenho, ó, vamos colocar aqui, ó, setinha em cada parte dessa divisão. A primeira fração, a gente conserva, vai continuar o 15 e o 10. O sinal de divisão, a gente muda para multiplicação. E a segunda fração, a gente tem que lembrar de inverter. A gente inverte sempre a segunda. O que é um inverter? O número que está em cima vem aqui para baixo. O número que está aqui embaixo, ele vai lá para cima. Agora, transformei em uma multiplicação de frações. Para multiplicar, você pode vir aqui multiplicar os dois números de cima, os dois números de baixo, ou a gente tem uma ferramenta, uma técnica fantástica para resolver a multiplicação de fração, que é a técnica do cancelamento. Então, o que a gente faz nessa técnica do cancelamento? Eu vou simplificar os números antes de multiplicar. E aí, para fazer isso, a gente precisa pegar um número de cima, ou seja, um numerador, e um número de baixo, um denominador, tá? Então, por isso que a gente fala assim, ó, pega em x, mas na verdade a gente precisa do número em cima e um número embaixo. Pode ser na mesma fração, inclusive, tá? Vamos lá, vamos olhar aqui em x, ó, eu tenho 15 e o 3 que tá aqui embaixo. O 15 e o 3, os dois números dá para dividir por 3. Então, eu consigo dividir esses dois números por 3. Então, o que a gente faz? Cancela, cancela, faz a divisão mentalmente, coloca o resultado aqui. 3 dividido por 3 é 1. Tá aqui, vou colocar um círculo para não confundir esses números. Aqui era 15, vamos fazer a divisão na cabeça e colocar o resultado. Então, 15 dividido por 3 é 5. Então, ó, já não tenho mais 15 para multiplicar pelo 5. Agora, eu tenho 5 para multiplicar por 5. Aqui embaixo era 10 vezes 3, agora vai ficar 10 vezes 1. Então, já diminuiu o meu cálculo. Essa é a função da técnica do cancelamento, tá? Diminuir os cálculos. Porque quando você simplifica os números antes de multiplicar, eles vão ficando menores. E fazer multiplicação com número menor é mais fácil, não é? Então, agora, eu tenho 10 aqui embaixo, o 5 lá em cima. Esses dois números também dá para dividir por um mesmo valor. Esses dois números dividem por 5. Então, se os dois números dividem por 5, eu cancelo, cancelo. Faço a divisão na cabeça, coloco o resultado. 5 dividido por 5 vai sobrar 1. 10 dividido por 5 vai sobrar 2. E olha o que eu tenho para multiplicar. 5 vezes 1 e 2 vezes 1. Então, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 1, 2. Tá aqui a resposta. 5 meios. Tá, Michela, mas e se a resposta estiver pedindo em número decimal? Eu preciso fazer aqui um número decimal, pegar 1,5, dividir. Não, não precisa.
você já tem uma fração aqui embaixo. Você já tem 5 meios, ou seja, 5 sobre 2, 5 dividido por 2. Você pode pegar a resposta que você tem e dividir ela. O 5 sobre 2, ó, é 5 dividido por 2, tá? Dá até para fazer mentalmente essa daqui, mas eu vou fazer a continha. Qual o número vezes 2 que chega mais próximo de 5? É o 2. 2 vezes 2, 4. A gente vem aqui e faz subtração. 5 menos 4, 1. Não tem mais número para descer? Eu aviso colocando a vírgula e eu preciso colocar um 0 aqui para continuar a divisão. Agora, o número vezes 2, que vai dar 10, é o 5. E 10 menos 10, 0. Então, olha, a resposta pode ser tanto 5 sobre 2 como 2,5. E você não precisa resolver tudo de novo para encontrar a resposta número decimal, tá? Se for uma questão de marcar e tiver a resposta em decimal, você faz por fração, tá? Que é mais fácil de fazer. E no final, você faz a divisão e encontra o resultado, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje, a nossa dica, relembrando aqui a técnica do cancelamento. Se você tem alguém que não lembra a técnica do cancelamento, não usa, mas precisa aprender, compartilha esse vídeo com esse amigo. Deixa aí o seu like para ajudar aqui o canal, me ajuda muito. E se inscreve aí para continuar assistindo os vídeos, assistindo as aulas aqui do canal. E você já sabe, tem vídeo todo dia e eu tô te esperando aqui amanhã. Um super beijo e tchau!